Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai falar sobre uma das bases mais importantes na TCC. E eu quero começar com um exercício, que eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só trocar aqui o slide. Já falei um pouquinho sobre mim, então vou passar aqui esse slide aqui. Esse exercício não é um exercício acadêmico, mas eu quero que vocês pensem ele como uma observação clínica. Pense em alguém que você conhece que esteja passando por um momento difícil. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você atendeu no estágio ou está atendendo. Agora me responda, onde o pensamento negativo dessa pessoa mais aparece? É sobre ela mesma, letra A. É sobre os outros, sobre o mundo, letra B. É sobre o que está por vir, letra C. Ou é em todos, letra D. Se quiserem, podem escrever aí no chat. A, B, C ou D? Ele disse que colocou letra A, Fernando falou que são todos, D, D. Uhum. A resposta é os três. A letra D, sempre os três. Essa pergunta pode até parecer um pouco simples, mas ela é uma das chaves para a gente entender um funcionamento cognitivo do paciente. E sabe por quê? Porque na prática, gente, o que vai mudar é a intensidade. Em cada pilar, dependendo do quadro, dependendo do nosso paciente, dependendo do momento dele, mas os três, eles vão estar lá. E é exatamente isso que o Aaron Beck, ele percebeu observando os pacientes. Não era algo aleatório, era estrutural. E quando a gente enxerga essa estrutura, a gente para de reagir somente ao que o paciente fala. A gente começa a entender como ele pensa. E entender isso, gente, muda tudo. E como é que a gente entende esses pilares na nossa prática clínica? Deixa eu só trocar aqui o slide para vocês acompanharem. A TCC, ela parte de uma ideia muito importante. Nós não reagimos diretamente aos fatos. Nós reagimos à forma como interpretamos esses fatos. Sendo assim, os pensamentos negativos, eles não dos nossos pacientes, eles não vão aparecer de forma aleatória. Eles vão se organizar nesses três grandes pilares que está aí no slide para vocês. E eu quero que vocês olhem para isso não apenas como algo a ser decorado ou como um conceito de livros, enfim, mas que vocês entendam que o paciente, ele faz isso sem se perceber. É ele vai se repetindo isso muitas vezes. E a primeiro pilar é a visão de si mesmo. Como é que essa pessoa se enxerga? Como é que ela se considera? Ela acredita que tem valor? Ela merece ser amada, respeitada, levada a sério. Esse primeiro pilar, que é a visão de si mesmo, é referente à autoimagem. É o senso de valor que a pessoa ela vive aqui, nesse primeiro pilar. É onde a crença profunda que a pessoa carrega sobre ela mesma. O segundo pilar que está aí no meio é a visão do mundo e das pessoas. Como é que essas pessoas, elas interpretam ao redor? Como é que o nosso paciente, que chega para a gente, ele vai interpretar ao redor? Como é que ele está interpretando? Esse mundo, para ele, é um lugar seguro?
ou é ameaçador? As pessoas para ele são confiáveis ou sempre estão decepcionando? Esse pilar, ele vai determinar como o nosso paciente ele vai se relacionar, como ele reage aos conflitos, o que ele espera dos outros, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. E o terceiro pilar é a visão de futuro. Ou seja, é nesse momento que é um pilar muito importante, quando a gente vai começar a entender o nível de sofrimento do nosso paciente e os riscos que eles nos apresentam. Por quê? O que essa pessoa espera por vir? Existe esperança ou ela está numa visão de futuro de desesperança? Ela antecipa as possibilidades ou ela fica antecipando as ameaças? Porque aqui tem um ponto muito importante. Isso, por mais que eu traga aqui, o pilar, segundo pilar, terceiro pilar, isso para a gente entender a teoria, para ficar didático. Só que isso, na mente do nosso paciente, não vem separado. Isso vai funcionar como um sistema. O que a pessoa acredita sobre si vai influenciar como ela vê o mundo, e isso vai influenciar diretamente o que ela espera do futuro. Tudo isso vai se retroalimentar. E quando os três pilares E quando esses três pilares da tríade cognitiva, eles estão negativos e rígidos, tudo ao mesmo tempo, é que a gente vai chamar de tríade cognitiva negativa. Mas não, gente, como uma única causa, mas um dos principais mecanismos de manutenção do sofrimento do nosso paciente. E, antes de eu avançar um pouco mais, eu preciso fazer uma distinção que pode parecer até um pouco pequena, que vocês vão perceber aqui no próximo slide, mas ela faz muita diferença. Deixa eu trocar aqui. Tríade cognitiva e modelo cognitivo não são a mesma coisa, tá? Eu sei que talvez isso possa gerar um pouco de confusão, que às vezes até mesmo, em vídeos no YouTube, em alguns livros, porque parece às vezes tudo isso muito junto. Só que eu preciso fazer essa separação aqui para que vocês possam entender espera aí, deixa eu só autorizar a entrada aqui de alguém. Por quê? Quando a gente está em frente ao nosso paciente, a gente vai responder 2 perguntas. A primeira pergunta é: como funciona o sofrimento dela? Como uma situação, ela vai virar pensamento, como esse pensamento vai virar emoção, e como essa emoção vai virar comportamento, e como esse comportamento ele vai alimentar de volta esse pensamento. Esse ciclo completo, gente, esse mecanismo de funcionamento é que a gente chama de modelo cognitivo. E a segunda pergunta que a gente faz é sobre o que essa pessoa pensa de forma distorcida. Não é como, mas sobre o que. É sobre ela mesma? É sobre as pessoas ao redor? É sobre o futuro? E vai ser isso que a gente vai chamar de tríade cognitiva. Perceberam essa diferença? O modelo, ele é a estrutura. Ele vai explicar como é que a mente do nosso paciente ele processa a informação. Só que a tríade, ela é o conteúdo. Ela nos diz aonde está o foco da distorção. E para que fique assim, que vocês possam ver essa diferença e que fique, mais didático ainda essa analogia, principalmente quem está aí
começando a entender a terapia cognitivo-comportamental e essas diferenças, vamos imaginar um carro com o motor falhando. O modelo cognitivo, ele vai ser o manual do motor. Ele vai explicar como o sistema funciona, por que ele está falhando, como é que as peças se conectam. Já a tríade, ela vai ser o diagnóstico desse mecânico. Ele vai dizer aonde está o problema específico daquele carro. Por quê? Você precisa de um manual para entender o sistema, para entender lá o motor lá do carro. Mas vai ser o diagnóstico que vai dizer aonde vai ter, aonde realizar, aonde a gente vai fazer a nossa intervenção. Então, quando vocês olham, voltando aqui para o slide, e a gente olha para o modelo cognitivo, a gente entende que é a interpretação que a gente faz de uma situação que determina o que a gente sente e age. Já a tríade é em torno dos três alvos, né, que é visão de si, visão do mundo, visão do futuro, ou seja, como a pessoa se vê, como ela vê o mundo e as pessoas ao redor, e o que ela espera do futuro. Ou seja, um vai explicar o motor, já o outro vai para onde esse motor está falhando. Só autorizar mais uma entrada. E é aí que a tríade entra. Gente, a tríade cognitiva ela não substitui o modelo cognitivo. Ela só vai nos dizer para onde a gente vai olhar isso. E é por isso que o nosso primeiro encontro eu comecei por ela. Vocês conseguiram perceber como as peças elas vão se encaixando dentro da TCC? E isso fez sentido para vocês perceberem essa diferença? Porque é muito importante que vocês entendam o que é modelo cognitivo e o que é tríade cognitiva. Ok? Só trocar aqui um pouquinho o slide. Agora nós chegamos num ponto que eu trouxe, eu quero que vocês observem essa tabela. Deixa eu ver se ela está certinha aqui. Acho que está certinho, tá? Essa tabela, gente, ela é muito útil para a gente, principalmente enquanto a gente ainda vai atender os nossos pacientes, ou para quem já está aí atendendo. O que eu quero trazer para vocês aqui é que a tríade, ela não é igual para os nossos, todos nós, não é igual para os nossos pacientes. Se ela não é igual, o que significa que o conteúdo vai depender muito do padrão de funcionamento do nosso paciente. Vamos olhar primeiro para esse padrão depressivo. O paciente, quando ele chega para a gente e ele está deprimido, ele vai olhar para si e ele vai se ver como um fracasso, como uma pessoa fracassada. Ele vai olhar para esse mundo e ver que nada está dando certo. Ele vai olhar para o seu futuro e ele vai acreditar que nada vai melhorar, que é um peso, é uma paralisia, porque a depressão ela tem essas características de tornar tudo o quê? Muito estático. É como se, vamos imaginar, é como se o tempo ele tivesse parado num ponto ruim e não pudesse mais andar. Essa desculpa, é o padrão depressivo. Mas tem um segundo aí, que é o quê? O padrão ansioso. Já é diferente. Vocês podem perceber. O paciente ansioso, ele não vê necessariamente que ele é um fracassado. Ele se vê como alguém que não vai dar conta. Já não é mais desvalor. A gente está falando agora de fragilidade. O mundo ele não é só ruim. Ele é um mundo imprevisível, é um mundo onde tudo pode dar errado a qualquer momento. O futuro não é sem esperança, mas é um futuro catastrófico.
Porque a ansiedade, ela tem esse movimento, né. É, os pacientes eles são acelerados, eles costumam antecipar, eles costumam estar sempre um passo à frente, tentando se proteger de algo que, às vezes, ainda nem aconteceu. Então, esse é o padrão da tríade ansiosa. Só que eu incluí aí uma terceira coluna. Eu quero que vocês prestem atenção agora na terceira coluna, porque elas aparecem bem pouco na graduação, e até mesmo em alguns livros, só que eu trouxe porque a gente vai encontrar muito esses pacientes na clínica. E eu quero que agora vocês imaginem que vocês, atenderam um paciente com depressão, tá. Vocês trabalharam nesse paciente, fizeram as sessões com ele melhorou, você deu alta para ele foi viver a vida dele. Só que esse paciente, ele volta um tempo depois para você. Ele volta para terapia, por um outro motivo. Talvez um problema no relacionamento, uma questão do trabalho, enfim. Teoricamente, esse paciente não está mais com depressão, vamos imaginar. Só que quando ele volta nesse retorno, você começa a perceber que a visão dele sobre si mesmo e sobre o mundo, ela continua igualzinha. E aí, a gente se pergunta: por quê? Vamos imaginar que existe um padrão. E eu quero que vocês imaginem que esse padrão é como se fosse um fundo de uma tela. O paciente, ele pode mudar as janelas da vida dele. O que seriam essas janelas? Ele pode trocar de emprego, ele pode mudar de cidade, entrar num relacionamento novo. Só que ele continua, enxergando da mesma forma. Ele continua enxergando talvez essa novidade, esse novo emprego, sobre um fundo. E talvez um fundo de desvalor. Ele pode estar no melhor emprego e mesmo assim ele sentir que isso é insuficiente para ele. O que que isso traz para a gente como leitura? É que se a gente não troca esse fundo de tela, ou seja, esse sofrimento estrutural desse nosso paciente, isso continua intacto. E o que isso significa? Tati, por que você está trazendo isso? Porque isso ele vai se encaixar nessa terceira coluna. Porque nessa terceira coluna não é uma tríade situacional, como a gente vê na primeira, no nosso paciente com depressão, da nossa segunda coluna, com o nosso paciente quando está no num aspecto de ansioso. Isso tem a ver com a construção e que ele isso tem a ver com a forma como o paciente se construiu ao decorrer do seu desenvolvimento, ou seja, como foi sua infância, como foi sua adolescência, as suas experiências. Então, a gente vai associar esse padrão às estruturas de personalidade. E é certamente nisso que talvez alguns de vocês, quem estiver na faculdade, ainda vai aprender um pouco sobre estruturas de personalidade, mas quem já está formado já deve conhecer um pouquinho aí de alguns transtornos de personalidade. Só que o mais importante é que vocês entendam que quando o nosso paciente ele aparece na clínica e você consegue perceber que existe um padrão, independente da situação, a gente está dentro de uma tríade rígida. O que eu quero que vocês levem é o seguinte: quando essa tríade rígida, ela não é mais episódica, ela é constante, ela atravessa os nossos pacientes em todas as situações, isso vai estar ligado muito aos seus esquemas e às crenças que a gente vai estar vendo lá na frente sobre como esse paciente o enxerga. E aí, para esse paciente, a gente já vai precisar de um planejamento terapêutico um pouco diferente. Por hora, eu quero que vocês reconheçam quando isso estiver acontecendo. Então, observem aí o slide.
nesse terceiro ponto aí. Esse paciente, ele vai carregar muito esse julgamento que ele faz de si mesmo, nesse eu. Esse eu dele vai carregar esse julgamento. Esse mundo para ele vai carregar essa expectativa de que os outros vão se comportar, e esse futuro vai carregar essa conclusão de que a história não vai terminar bem antes mesmo dele ter vivido. Então, frases que a gente é comum a gente ouvir na clínica: "Nunca sou suficiente para ninguém", "Nunca sou suficiente para ninguém ficar". Esse é o eu do nosso paciente nos dizendo. As pessoas sempre vão embora quando mais preciso. Esse é a visão de mundo que ele tem. No final, eu acabo sempre sozinho. Esse é a visão de futuro que ele tem. Então, é uma estrutura, gente, que essa pessoa ela carrega por anos. E que vai aparecer, como eu falei, em diversas situações. É um padrão, seus relacionamentos, enfim, seu trabalho. E a gente precisa reconhecer que existem diferentes padrões de funcionamento e que vai determinar como a gente planeja as nossas sessões, porque isso faz muita diferença. Então, a gente está mediante um quadro onde a gente entende que é uma tríade de depressão, episódio específica, se é de ansiedade ou se é algo mais rígido, mais estrutural, relacionado a esquemas, crenças mais profundas, porque isso faz muita diferença como a gente vai olhar e conceitualizar o nosso tratamento dentro da clínica. Estão acompanhando até aqui? Está fazendo sentido? Tá. Ok, Tati, eu entendi isso. Mas vem uma pergunta: como eu percebo isso no meu paciente? Vamos dar uma olhadinha. Tá. Primeiro ponto, começa a gente escutando o nosso paciente. Não tem segredo, é na escuta. E aí, eu trouxe mais um exercício. Vamos imaginar que agora vocês estão escutando esse paciente e ele acabou de falar: nada vai melhorar. O que esse pensamento revela do nosso paciente? É uma visão de si? É uma visão do mundo ou é uma visão do futuro? Se quiserem, podem colocar aí no chat. C, Tênis colocou também letra C. Uhum. Isso aí. Vocês estão. Isso mesmo, gente. É a letra C. A tríade, ela é muito interligada. Pode ser que aí alguém pensou e não colocou aqui. Ah, Tati, eu achei que era a letra A, eu achei que era a letra B. Por que eu vou pontuar isso? Se você pensou que era a letra A, ou se você pensou que era a letra B, não não acho que simplesmente: "Ai, nossa, eu errei, era a letra C, a visão do futuro". Por quê? Quando a gente está em frente ao nosso paciente e ele fala que nada vai melhorar, isso também está dizendo muito sobre como ele se enxerga e sobre o mundo ao mesmo tempo. Mas é importante que a gente faça essa separação. Por quê? Quando a gente faz essa separação, isso a gente está treinando algo que desde quem estiver no terceiro período, que é a nossa escuta. É muito importante. Porque é através da nossa escuta, e quando eu falo escuta, gente, não é o que a gente pergunta para o nosso paciente e ele nos responde. Aquela escuta, quando o paciente ele está relatando de forma bem despretensiosa, bem relaxada, e aí é nesse momento que a nossa escuta ela é fundamental. Que a gente preste atenção em palavras que
vai vir de forma muito natural. Ele está lá relatando palavras como "eu não consigo", "as pessoas sempre fazem isso", "nada vai mudar de qualquer jeito". Essas frases, para os nossos pacientes, podem parecer comentários, mas para a gente, já nos diz como é que ele se organiza, a sua visão de mundo, então a sua visão de futuro, a visão dele. Então, quando a gente treina a nossa escuta e começa a ouvir o nosso paciente, não o que ele geralmente nos responde, mas o que ele diz de forma muito despretensiosa, a gente vai começar a ouvir a tríade em quase tudo que o paciente traz, porque ele está o tempo todo falando dele, do mundo e do futuro. E o segundo ponto, muito importante também, é observar as mudanças emocionais que elas acontecem dentro da sessão. Isso é algo que possa passar, para quem está iniciando aí, um pouco despercebido, porque a gente às vezes fica atento demais quando o que o paciente está trazendo, né, e aí, querendo, prestar muita atenção com o que ele está falando, e pode ser que passe despercebido, mas é muito importante que, quando o paciente estiver relatando, vocês prestem atenção, observem ele. Como é acho que alguém está pedindo para entrar. Já liberei. Como é que a voz dele fica diferente quando ele está falando de um certo assunto, se ele desvia do assunto, se ele troca o assunto, se ele a entonação dele é de um jeito, e aí ele vai falar de uma situação, muda. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque as mudanças emocionais, elas são importantes para a gente que é da TCC, por uma pergunta muito importante. Porque é nesse momento onde o nosso paciente, ele faz essa alteração de humor, é aí que a gente faz aquela nossa pergunta clássica. Qual é a pergunta clássica? O que é que vocês imaginam? Coloquem aí no chat. Enquanto vocês colocam aí no chat, eu vou trocar de slide. Isso mesmo. O que passou pela sua mente agora? Gente, é simples assim. Não tem, eh como é que eu vou dizer? Firula nessa pergunta. Ela pode ser dessa forminha, dessa forma, o que passou pela sua mente agora? Simples, mas essa pergunta ela é extremamente poderosa, muito. Porque quando você percebe que o seu paciente, ele teve essa mudança, ela vai capturar esse pensamento, que é o que mais importa para a gente. Ela vai capturar essa visão que ele está falando sobre ele, essa visão que ele está falando sobre o mundo e essa visão que ele está falando sobre o futuro. São nos pensamentos que é a nossa porta de entrada para a gente entender como estão essas crenças. Essas crenças que são ligadas à tríade cognitiva. E o terceiro ponto é que os padrões, mais uma vez eu trago para vocês essa frase, essa palavra, padrão. Os padrões que se repetem. Ou seja, quando a gente começa a atender o nosso paciente e começa, né, a se relacionar, a construir um vínculo com ele, a fazer contextualização do caso, a gente começa a perceber que, independente da situação, ele começa a trazer situações e conclusões que vão chegar sempre nos mesmos lugares. Ele vai sempre voltar para si de um jeito específico, ele vai sempre interpretar os outros de uma forma, ele sempre vai ver o futuro de um jeito. Quando a gente começa a identificar esse padrão, a gente começa a entender
a tríade cognitiva do nosso paciente. Então, se vocês aprenderem a observar esses 3 pontos, pensamento, o humor e esse padrão, vocês vão padrões repetitivos, vocês vão começar a acessar a estrutura cognitiva do paciente. Isso não é simplesmente ir pela intuição. Vai ser vocês, com a sua escuta treinada, através de muitos estudos, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente está fazendo o que hoje? Que aumentando o nosso repertório em TCC. E, antes de eu ir para o nosso último slide, eu quero só deixar um recadinho para vocês, que é do certificado, que eu tinha falado. Eu vou colocar agora no Google Forms, a lista de presença, para que vocês possam colocar o nome de vocês, e aí depois eu possa liberar o certificado pelo Simpla, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o link. Espera aí. Ó, coloquei o link. Só vou fixar aqui. Isso. E, para quem estiver assistindo a gravação, se você está assistindo a gravação agora, preste muito atenção. Por quê? Para ganhar o certificado, é só me passar a palavra-chave. E do nosso encontro de hoje, a palavra-chave é estrutura. Gente, quem está aqui ao vivo não precisa se preocupar com isso, tá bom? Só preencher o link, o formulário. Mas quem estiver assistindo a gravação, para emissão do certificado, é só me passar essa palavra-chave, que é estrutura, ok? Pronto, recadinho dado aqui para vocês. Vamos voltar para o que é mais importante aqui, que é o nosso conhecimento. E aí, talvez vocês possam até estar se perguntando: Tati, por que gastar tanto tempo entendendo tríade cognitiva se existe tanta técnicas para aplicar? Por que eu preciso? Por que você está falando sobre tríade cognitiva, se existem diversas técnicas? Enfim, deixa eu só trocar aqui os slides. Gente, primeiro, por quê? Porque sem isso, a gente só trata o sintoma e não a pessoa. E aí, a gente vai virar só um mero aplicador de técnicas. E o psicólogo que escolheu a abordagem terapia cognitivo-comportamental, a gente não escolheu essa abordagem, espero eu, por causa de técnicas. A gente escolheu essa abordagem porque a gente entende que não é a situação, é como o nosso paciente interpreta e como os pensamentos dele viram esse ciclo que se retroalimenta. A emoção, comportamento, e ele não sai desse ciclo. Quando a gente entende isso, as técnicas nos ajudam muito. Mas para eu chegar numa técnica, para eu vir aqui fazer um encontro sem passar pela base, eu vou estar só repetindo que a TCC é só técnica. Então, os nossos encontros, eles vão ser nesse primeiro momento fortalecer a nossa base. Pode ser que para alguns, como eu sei que tem gente formada aqui, tríade cognitiva não seja algo tão novo.
Mas, para quem está em formação, é muito importante rever isso. E, mesmo que quem já está formado, relembrar que sem essa base, sem entender a tríade do nosso paciente, quando chega na conceitualização, vai faltar informações, vai faltar dados. Porque se eu não sei qual é a visão de si, qual é a visão do mundo e qual é a visão, como é que eu vou fazer, entender as estratégias compensatórias? Como é que eu vou entender os comportamentos dele repetitivos? Enfim, como é que eu vou aplicar uma seta descendente no meu paciente? Eu não sei ainda o que significa crença. Então, técnicas ajudam muito, mas eu primeiro preciso fortalecer a minha base e eu preciso entender como é que a tríade cognitiva ela faz todo esse nosso processo no paciente. Então, primeiro, como eu falei para vocês, a gente pode ensinar os nossos pacientes, lembra que eu falei que a gente vai tratar, se a gente ser meramente aplicador de técnica, só sintoma, por quê? Você pode ensinar o seu paciente a uma respiração diafragmática, pode ensinar para ele um RPD, pode ensinar para ele, enfim, algumas ferramentas aí. Só que vai chegar em determinado momento da sessão que ele vai se ver repetindo e você não vai sair disso. Então vai vir perguntar assim: poxa, meu paciente não está engajando, meu paciente está resistente, mas será que ele está entendendo? Será que ele sabe qual é a visão que ele tem de si e do mundo? Porque essa informação ela não é só nossa, a gente passa isso para o nosso paciente. Então, o primeiro ponto, como eu falei para vocês, é com que a gente faça esse mapeamento do nosso paciente, a gente entenda como é que está, é, como é que está a situação dele, como é que, para que antes a gente começar a intervir e pensar em manejo técnico. Por quê? A tríade cognitiva, ela não é só consequência do sofrimento, ela é o que mantém esse sofrimento funcionando. E quando a gente identificar isso, o nosso paciente ele para de travar. Porque ele sabe racionalmente que as coisas eles podem melhorar, mas ele não consegue sentir isso. Então a gente começa a fazer o quê? Uma formulação, para que a lógica interna do sofrimento ela comece a fazer sentido. E o terceiro ponto é quando a gente reconhece a tríade do nosso paciente e que a gente sabe para onde a gente vai estar conduzindo essa conversa. Para que as perguntas elas possam fazer sentido, elas possam aparecer naturalmente, eu consiga fazer um questionamento socrático, uma prática guiada, desculpa, um diálogo guiado. E a gente começa a parar de pensar, nossa, o que eu pergunto agora? Ele me falou isso, o que eu vou fazer isso para ele? Nossa, porque existe uma diferença enorme entre a gente fazer uma sessão produtiva, com direcionamento, e uma sessão onde a gente nos guiou pela fala do nosso paciente. Isso muda muito. Isso vai ser ligado. Eu tô vendo que, gente, que o slide não tá. Ele comeu, acho que o último. Peraí. Agora que eu tô vendo que eu vou falar o restante, mas não tá aparecendo todos. Espera aí, gente, só de mexer aqui. Isso, agora sim. Isso vai estar ligado ao nosso quarto ponto, que é o monitoramento. Porque é muito importante que o nosso paciente, ele saia das sessões entendendo o que está acontecendo. E também sentindo alívio pelo problema que ele inicial e pela procura e pela queixa que ele nos trouxe. A tríade, gente, é o nosso indicador. É por isso que a gente realiza monitoramento constantemente dentro da TCC, desde lá no início, quando ele chega para a gente. E se a gente entende qual é a visão, quais são os pilares,
que move os nossos pacientes, a gente consegue fazer esse monitoramento e consegue perceber que, se ele tem uma visão, eh eh, de mundo, onde esse mundo é catastrófico, onde tudo de ruim vai acontecer, e no decorrer das sessões, a gente consegue entender que, se esse mundo catastrófico era 10 e ele chegou em 7, isso faz uma diferença enorme. Mas, para isso, a gente precisa fazer o quê? Um monitoramento constante. E, por último, que a gente usa muito, é a psicoeducação. Porque é muito importante, por mais que a gente estejamos aqui estudando isso, a gente, claro, a gente não vai dar aula para o nosso paciente, não vai pegar uma sessão, como eu estou fazendo aqui, trazer um slide, 10 slides, e falar: "Olha, você funciona assim, sua visão é assim, sua crença", não é isso. Mas é muito importante que o paciente ele saiba qual é a visão dele, como ele enxerga. Por quê? Quando você fizer a sua conceitualização e você voltar na sessão e falar: "Olha, a gente já estamos aqui trabalhando", você já claro, você já construiu o vínculo com ele, isso é muito importante, né. "Estamos aqui trabalhando algumas semanas, algumas sessões, e eu quero fazer um zoom aqui um pouquinho como é que você olha as situações, e aí eu quero trazer para você, que você me contou que no episódio X, Y, tal, você, se comportou desse jeito. Então, quando você se comporta desse jeito, você tem esses pensamentos, está ligado a essa visão, isso faz sentido para você?" Quando o nosso paciente, ele entende, ele começa a se reconstruir e ele começa a falar: "É, faz sentido. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha pensamentos catastróficos. Nunca parei para pensar que eu tinha uma distorção e eu fazia leitura mental todo o tempo. Eu nunca parei para pensar que eu olhava para as pessoas e achava que elas eram ameaçadoras e que elas, em todo lugar que eu vou, eu me sentia ameaçados por ela". Ele nunca parou para pensar que ele se via repetindo esse padrão. E quando a gente apresenta essa repetição para ele, isso faz muita diferença. O nosso paciente fala assim: "Caramba, ele está me entendendo. Agora eu entendi porque tal dia eu fiz isso na reunião tal". Ele começa a lembrar de coisas que ele fez lá atrás. E é claro que, eh, trazendo aqui o mapeamento um por um, a gente não vai jogar isso, né, sair jogando isso nas sessões para o nosso paciente, mas é trabalhar ponto a ponto com ele, sessão por sessão, fazendo um mapeamento em uma sessão, fazendo um monitoramento em outra, fazendo uma psicoeducação, um direcionamento, trazendo a conscientização dele, a formulação do pensamento dele. Ou seja, todos esses pontos, só para que vocês entendam que a tríade cognitiva, ela não é simplesmente uma etapa desse TCC, ela é a base sobre o qual todo o restante ele é construído. Por isso, gente, que eu estou iniciando com ela, para que a gente consiga realmente fortalecer a nossa base. Por quê? A gente não levanta um prédio sem uma fundação. Não sei se vocês já viram, alguns prédios que têm, vamos dizer, piscina, em cima. Geralmente alguns prédios têm. Você imagina, para aquele prédio ter aquela piscina lá no último, como é a fundação dele? É sólida. Pode ter, sei lá, quantas pessoas curtindo aquela piscina naquele dia de verão. Aquele prédio não vai desabar. E é isso que eu quero que a gente construa, trazendo essa analogia do prédio, com o nosso conhecimento. Por isso que, quando eu pensei nesse projeto para além da faculdade, eu pensei em fortalecer a base, não fortalecer técnicas. Porque técnica a gente pode sim ler um livro, pegar e vou te falar, dá até para fazer, você pega se você tiver online, você coloca bonitinho aqui, ó, fazer isso e isso, coloca do seu ladinho aqui, ó, claro, você pode, né, treina um pouquinho cá, treina antes, mas dá para fazer. Mas você ouvir, quando o paciente traz: "Caramba, isso é a visão do mundo? Ih, olha a visão do futuro dele". Isso aí é conhecimento, é estruturação, é estudo, como a gente está fazendo aqui. É voltar,
é ler, é entender, é estar atento. Porque muitas vezes, quando a gente já tem um conhecimento, desculpe, quando a gente quer aprender algo novo, faz parte da gente buscar esse conhecimento. É um movimento, esqueci a palavra que eu ia falar, mas é um movimento natural, porque a gente quer aprender algo novo, a gente quer falar: "Nossa, não sei disso, deixa eu buscar". A gente faz isso naturalmente. Mas quando a gente fala assim: "Ah, tríade cognitiva eu já sei", é aquele pensamento, emoção, né, como eu falei, tem gente que confunde. "Ah, não, é visão de si", isso é normal, isso aí quando a gente acha que já sabe, é aí que a gente vai lá e estuda novamente. Principalmente dentro da psicologia. O nosso conhecimento ele tem que ser constante, assim penso eu. Por isso que eu iniciei falando, eu acabei de me formar? Sim, mas para mim, eu sou uma eterna aprendiz, uma eterna estudante de psicologia. Por isso que desde a minha graduação, eu sempre participei de grupos de estudo, não simplesmente porque é legal, estar em pessoas, isso é muito válido, porque eu sei que grupos de estudos fez com que eu fomentasse a minha base, eu construísse a minha raciocínio, eu compartilhasse com os meus colegas, ouvindo os meus colegas, ouvindo pessoas com olhares diferentes, com pensamentos diferentes, com visões diferentes, e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que a gente faça essa construção juntos, mês a mês fortalecendo cada ponto, que pode ser, sim, como eu falei, para alguns aqui não é nenhuma novidade, mas se eu tiver contribuído 1%, tá ótimo para mim. No seu conhecimento hoje, sobre tríade cognitiva, sobre como amanhã, se você for atender o seu paciente, você falar, espera aí, isso aí é a visão que ele estava tendo do futuro dele. Cara, olha como ele enxerga as pessoas. E às vezes é simples, ele está no mercado, contando o que teve lá no mercado. Nossa, ontem eu fui no mercado, comprei 3 limões, mas tinha uma pessoa que estava lá, ela me olhou. Opa, o que isso diz sobre como ele enxerga as pessoas? Como é que ele enxerga perguntas para o seu paciente? Como é que ele se vê daqui a um mês? É como ele se vê o futuro dele. Como é que ele se vê? O que ele espera da terapia dele em, vamos dizer, no decorrer do processo? É a visão do futuro dele que ele tem com você dentro da terapia. Então é muito importante que a gente entenda a tríade cognitiva não como algo separado, mas como algo que a gente leva para as nossas sessões, juntamente com todo aquele conhecimento que a gente já tem de modelo cognitivo, de conceitualização, de técnicas de formulação, de agenda de sessão, de estrutura de sessão. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu vou abrir agora, para que a gente possa mais bater um papo, quem tiver dúvidas, e eu falei aqui por 1 hora, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que que vocês acharam? Quais dúvidas, quais pontos gostaria que a gente debatesse, aprofundasse um pouco mais? Eu vou deixar aberto agora para quem quiser, claro, tá, realizar sua contribuição. Fiquem à vontade para ser tanto no chat ou quem quiser abrir o microfone também fique muito à vontade também. Tati, boa noite primeiramente a você, a todos os amigos. Mais uma vez, excelentes explicações suas. Primeiro curso que você deu, eu participei, foi muito bom, sobre o livro de Titi Beck. E eu ainda estou estudando, né? Não sou formado ainda, mas tenho aí um pé no TCC, vamos dizer assim. Relembrando, né? Porque tudo é o que a gente pratica, né? Então, assim, muita coisa eu já tinha até esquecido, vou ser sincero. Quando falou em tríade cognitiva, eu até dei uma olhadinha aqui no chat GPT para poder relembrar. Falei, o que é isso mesmo? Então, assim, realmente isso tem muito sentido, porque às vezes na clínica
a pessoa chega com um pensamento fixo, uma ideia fixa, depois a gente vai ver que é uma crença, né? E tem vários níveis de crença. E quando você faz igual você falou, tá com esse olhar treinado para perceber qual é a visão dela de si próprio, né? A segunda eu esqueci. E qual que é a visão do futuro? Então, aí você já consegue entender como que essa pessoa funciona. Um exemplo, eu, uma pessoa que vive só no negativo, né? Ela não demonstra nada, tudo para ela é ruim, as pessoas são ruins, o dia amanhã vai ser ruim. Então você tem uma noção. E aí a gente estudando do modelo cognitivo, que é essa situação que ela traz, esse pensamento constante, que é o pensamento automático, nem sempre é automático, mas pode ser uma crença, e ela gera um humor, né? Um humor deprimido, e vai gerar um comportamento. E igual você falou, que aquilo é como se fosse um círculo que vai girando. É o pensamento que vai para o humor, a motivação ou não é motivação, aí gera o comportamento, aí volta de novo para o pensamento e vai girando, vai girando. Então, mais ou menos que eu tenho entendido assim, não sei se eu estou por dentro ou por fora aí da. Perfeitamente, Rafael, isso mesmo, você fez um resumo disso mesmo. É. De como, por mais que eu trouxe essa separação de TRID, de modelo, para que vocês entendam que não é a mesma coisa, mas elas se entrelaçam. Só que TRID é visão de si, do mundo e do futuro. Já o modelo, como você falou, é a situação e como o nosso paciente vai interpretar e como a interpretação dele vai fazer com que ele se fusione, né? Porque é tudo junto ali. A gente, por mais que a gente fale, didaticamente, né? A gente até tem o livro lá da Judite. Paciente, ele é o pensamento, que aí liga para a emoção e comportamento. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Pode vir primeiro a emoção, depois o pensamento, então ele pode vir primeiro se comportar, depois. Mas sendo que quando ele se fusiona nisso, a gente entende que não foi a situação em si. Porque a situação ela pode ser qualquer uma. Mas como ele nos trouxe dessa interpretação. E essa interpretação dele vai estar ligado à visão que ele tem. Ou é a visão de si que vai estar entrelaçada na situação, ou é essa visão dos outros que vai estar entrelaçada na situação, ou é essa visão do futuro que vai estar entrelaçada nessa situação. Que aí vai estar ligada se é um padrão dentro da tríade negativa da depressão, que é onde o Aronbeck iniciou a tríade cognitiva ali, depois vinha outros estudos, trouxe da ansiedade, da personalidade, enfim, mas quando o Aronbeck começou a estudar os seus estudos, o que a gente entende não, o que a gente mais escuta por aí, quando vocês forem começar a ler sobre tríade cognitiva, vai achar muito de cognitiva da depressão, que é o que mais tem e mais estudamos realmente. Por aí. E depois vieram outras, porque ele percebeu que quando esses pacientes tinham essa visão de futuro, de si e dos outros, mais negativas, mais deprimidas, eles começaram a ter pensamentos, seus comportamentos e a forma de sentir tudo isso ligado com a depressão. Obrigada, Fabiola, pela sua participação. Até o próximo mês. Tati, é uma dúvida que eu fiquei. Você vai disponibilizar esse material também, esses slides no grupo? Perfeitamente, sim. Ah, tá. Porque aí a pessoa pode imprimir, estudar, né? Sim, sim. E vai ter também, como é que vai funcionar? Eu até coloquei lá no grupo, mas eu repito aqui novamente, não tem problema nenhum. Temos os nossos encontros mensais, e que é às quartas-feiras. Uhum. Na próxima quarta-feira, eu vou colocar os exercícios sobre o que a gente estudamos hoje. Exercício no WhatsApp, aquele forma de enquete, e depois eu abro para um plantão de dúvidas, quem tiver ali, a gente faz
pelo próprio WhatsApp mesmo, e vai ter o caderno de estudos, que como se fosse uma newsletter que eu vou estar mandando por cada encontro nosso, para que vocês tenham, ampliem ainda mais o estudo de vocês. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você falou que, diferentemente do primeiro curso, essas aulas vão ficar gravadas? Vão, sim. Vou colocar lá no YouTube que eu criei um canal especialmente para esse projeto. Que aí Aí fica você, mais fácil para que vocês possam acessar quando vocês precisarem. e Do que aí, colocar no Drive. Aí eu pensei no é, YouTube que é mais fácil ser um canal mais que todo mundo tem acesso. tá. Eu gostaria de me inscrever no canal. Aí você vai mandar o link no Sim, grupo? quando eu criar e tiver Tá. disponível do livro, Ah, tá. do vídeo, eu coloco lá, que é um canal específico para esse projeto mesmo. E no caso, a pessoa que assistir do YouTube também tem direito ao certificado? Ou não? Se tivesse inscrito no Simpla, sim. Ah, tá. Entendi. Vai Entendi ser agora. ligado no Simpla. Tá. Não tem Que eu não problema. consigo criar um certificado manual. Tá. E acho que a minha dúvida era essa. Só eu queria te agradecer. Umas 8h30 eu vou ter que sair, que amanhã eu vou ter uma prova. E aí eu vou ficar até 8h30, mas aí eu te agradecer mais uma vez. A aula maravilhosa, tudo perfeito. E assim, a disponibilidade de você tirar um tempo para poder fazer isso. Eu sei que isso dá um trabalho danado, tem que fazer slide. Então, a tua dedicação toda com isso é uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu. Sou teu fã, você sabe, né? Então. Assim, o TCC é maravilhoso, eu gosto muito de ter aula com você, aprender com os colegas também. Então, mais uma vez, obrigado, gratidão, tá? Que Deus te abençoe Agradeço, sempre. Rafael. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Denis. Mais alguma dúvida, gente? Obrigada, Silvia. Só dar uma dica para vocês, se vocês quiserem fortalecer e ampliar ainda mais sobre tríade cognitiva, como eu falei para vocês, a gente tem livro, sim, específico, só que é da depressão, que é aquele livro da Aaron Beck, Tríade cognitiva da depressão, então ela vai falar especificamente só sobre essa visão, esses 3 pilares dessa visão de si, do mundo, outros, dentro da depressão, porque a tríade cognitiva, ela realmente ela é estudada mais nesse aspecto. E também no livro da Judith Beck também a Judith Beck também fala um pouco sobre essa visão da tríade cognitiva também. São 2 livros que eu indico para vocês quiserem aprofundar um pouco mais e entender como fortalecer essa base e como vocês podem refinar a escuta de vocês através da tríade cognitiva, porque isso faz muita diferença. Ô, Tati, eu não sei, eu tô falando demais, qualquer coisa você me fala aí. Não, fica à vontade. Só uma dúvida. Esse curso, no caso atual, qual que é a diferença dele pro curso anterior? Esse não vai estudar o livro da Judith Beck, você vai direto. Vai falar sobre o que a Judith Beck fala, que é o atleta cognitivo, é uma das coisas que ela fala no livro, Isso, mas isso. vai ser mais resumido ou você vai focar mais? Isso que eu fiquei assim na dúvida também. Quando a gente fez aquele grupo de estudo da Judith, a gente focou no livro, então a gente lemos os 22 capítulos do livro da Judith Beck. Só para quem tá falando isso. O Rafael está falando de um grupo de estudo que eu fiz ano passado, do livro da Judith Beck, que é um livro extremamente importante e de base também. Então, é muito importante que a gente leia esse livro. Não quero colocar aqui, pressionar vocês, mas é um livro que ele faz parte para quem quer seguir realmente nessa abordagem. Eu chamo de livro básico porque é um livro básico que precisa ser lido. A gente fez aquele grupo de estudo focado no livro da Judith Beck. Esse projeto agora, para além da faculdade, eu vou focar somente em pontos específicos referentes à nossa base. Então, eu comecei pela tríade cognitiva, a gente vai passar por pensamentos, conceitualização, tópicos que fortaleçam a nossa base dentro da TCC. Porque
eu quero, de fato, né, crescer com esse projeto, então mais para frente a gente podemos ter outros tópicos, vir técnicas, mas como eu falei, não adianta eu chegar, e eu sei que a gente busca muita técnica, TCC, enfim. Ah, estou com um paciente que está com problema no relacionamento mãe, o que eu faço com ele? Qual técnica que eu aplico? Não, não é assim que a gente trabalha, escuta e pergunta. O que esse paciente está me dizendo? Como é que ele olha esse relacionamento? Qual é a visão dele? Quais são os pensamentos que ele tem? A partir disso, aí eu busco uma técnica. Então, para que a gente não fique muito tecnicista e mecanicista, porque a TCC tem esse, querendo ou não, quem escuta de fora vê por esse viés. Então, nesse projeto, eu quis fortalecer realmente a base da TCC. Eu sei que aqui tem muita gente formada, eu agradeço demais, eu nem esperava que tivesse tanta gente formada aqui, porque ele é um projeto voltado para os estudantes. E eu fico muito feliz quando a gente formada, porque eu estou falando com vocês e contribuindo com o conhecimento de vocês. Mas quando eu pensei para os estudantes, porque está nesse momento de formação. E é muito importante, enquanto a gente estiver como estudante, a gente pensar que precisamos antes fortalecer a nossa técnica, fortalecer a nossa, deixa eu dizer, né? Fortalecer a nossa base, a nossa escuta, para então eu entender e querer saber qual técnica eu aplico. Por isso que o nosso projeto até novembro vai ser para fortalecer essa base. Para 2000 e para outros anos eu penso como é que vai ser esse projeto. Combinado? Mais alguma dúvida? Um comentário? Quer que eu reforce algum ponto? Bem, pessoal, então eu sei que é um conteúdo um pouco denso, eu vou deixar vocês, né, respirarem, internalizarem esse conceito. E como não tem dúvida, acho que a gente pode estar encerrando por aqui. Todo mundo já preencheu o formulário para que eu possa liberar? Que eu possa liberar os certificados? Todo mundo preencheu, quem está aqui? Quem não preencheu, eu coloco de novo aqui no chat, se não conseguiu. Andréia colocou, sou estudante e ainda estou em dúvida sobre a abordagem, por isso me inscrevi no curso. Estou gostando muito de conter as bases da TCC. Obrigada, Andréia. Eu espero que no decorrer dos meses, a cada mês, você possa estar construindo tijolinho por tijolinho para a sua fundação. Para que quando você se forme, você tenha uma base bem estruturada. E aí, quando chega o seu paciente, você consiga ouvir para o que ele fala, além do que ele está te falando. E quando você quiser aplicar uma técnica, você sabe por que você está aplicando e por qual motivo. Porque você quer falar, ver se a tríade dele faz sentido, porque você quer que ele perceba como os pensamentos dele influenciam. Então, você vai usar ferramentas que vai fazer com que não só o seu paciente preencha algo durante a sessão, mas que ele se perceba que esse preencher durante a sessão faz com que ele entenda sobre ele mesmo. Então, foi um prazer imenso, gente. Eu realmente agradeço a cada um de vocês que estão aqui desde as 7 horas. Eu sei que poderíamos estar realizando umas outras atividades, mas vocês escolheram estar aqui nesse momento. Então, eu tenho realmente a agradecer e que a gente continue treinando o nosso olhar clínico e que a gente possamos construir a nossa base. Então, até o próximo mês e até o nosso próximo encontro, mas a gente se continua nos falando pelo nosso grupo de WhatsApp.
E qualquer dúvida, eu estou disponível, pode colocar lá no grupo ou me chamar no privado. Tati, obrigado mais uma vez aí por tudo, tá? Parabéns aí. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a cada um de vocês. Rafael, deixa eu ver o nomezinho de vocês aqui. Letícia, Fernanda. Ai, cadê o nome de vocês? Tava aparecendo. Vitória, Ana. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um bom descanso e até o nosso próximo encontro. Para você também, Silvia. Ótima semana.